Bom dia, meus irmãos. É um prazer e um privilégio pregar a palavra do Senhor aqui nessa igreja querida que eu tive o prazer de conhecer no final do ano passado. O culto logo após o Natal, eu estive aqui de manhã e à noite, conduzindo louvor com os irmãos, e agora vamos meditar na palavra do Senhor. Convido você a abrir sua Bíblia na carta de 2 Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Nós leremos do versículo 3 ao versículo 11. 2 Pedro, capítulo 1, versículos do 3 ao 11. Assim diz a palavra do Senhor: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, nós somos gratos pela Tua palavra. Pedimos a Ti que Tu abras o nosso coração e fale profundamente, Senhor, a nós essa manhã, gerando em nós consolo, conforto, exortação, transformação, porque estamos diante da Tua palavra que é viva e eficaz. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós falaremos hoje sobre progredir em santificação. E para começar, eu convido os irmãos a imaginarem se nós ganhássemos o nosso instrumento musical favorito. Talvez seja um saxofone, um piano, ou para a alegria de quem mora com você e dos seus vizinhos, uma bateria. Não sei qual seria o seu instrumento favorito. Mas não para por aí. Além de você ter ganhado um instrumento musical, você também ganha acesso a um curso com um músico que é referência para você nesse instrumento. Então você já tem o mais importante, que é o instrumento. Você tem também acesso ao curso que vai te ensinar as técnicas necessárias para que você seja um bom instrumentista, para que você toque parecido com aquela pessoa que você tanto gosta de ouvir. Diante disso, você pode fazer duas coisas. A primeira é olhar para o seu belo instrumento na sua casa, admirá-lo, mas ficar ali, sem fazer nada. E a segunda é você ver onde são lecionadas as aulas, se programar para que você possa semanalmente ir até o lugar onde são ministradas as aulas, para que você aprenda de fato a tocar esse instrumento. Mas ainda não vai parar por aí. Porque se você somente for à aula
e voltar para sua casa e não praticar, provavelmente em 3 meses você desiste de tocar. Vai falar, isso não é para mim, eu não tenho talento para fazer essas coisas. Então, se você não chegar em casa e praticar, você não vai crescer. O nosso texto fala sobre desenvolver a salvação, que é o processo que a gente conhece como santificação. Deus, através da morte do seu Filho, nos salvou e nos deu ferramentas para que nós crescêssemos na nossa vida cristã. E o que fazemos com isso? É isso que nós vamos meditar essa manhã, pensando que a santificação é uma jornada que se inicia quando nós nascemos para a fé, quando Deus nos chama a sermos filhos dele, quando nós entendemos que não há nada mais importante do que depositar toda a nossa fé em Jesus Cristo. E essa caminhada vai até o último dia da nossa vida. É uma jornada, uma longa jornada da santificação. E essa jornada tem algumas marcas. E a primeira dessas marcas é a provisão de Deus. A jornada da santificação é marcada pela provisão de Deus. O nosso texto começa dizendo que todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, nos têm sido doadas. Nós temos em nossas mãos tudo o que nós precisamos para ter acesso à vida, e aqui dizendo de vida eterna, não somente da nossa vida física aqui nesse mundo, e a piedade, ou seja, conhecer, honrar, amar e servir a esse Deus. Deus nos deu tudo de que nós precisávamos para que nós desenvolvamos essa vida com Ele. E isso foi dado a nós através do pleno conhecimento de Jesus Cristo. E pleno conhecimento nessa carta é algo importantíssimo. Porque se nós a lermos por um todo, nós vemos primeiro que já no versículo 2, Pedro fala sobre isso. Graça e paz vos sejam dadas no pleno conhecimento de Jesus Cristo. E lá no final, no último versículo da carta, ele novamente volta desejando que a graça seja dada através do pleno conhecimento de Jesus Cristo. E Pedro enfatiza essa questão do conhecimento porque ele estava fazendo um combate enérgico a falsos mestres que vinham ensinando coisas distintas da verdadeira fé em Jesus, que vinham tentando acrescentar algo à fé das pessoas em Jesus. Diante de um falso ensinamento, a melhor arma que nós temos é um verdadeiro ensinamento. E é isso que Pedro veio fazendo através dessa carta. Outra coisa que nós temos que ter claro em nossa mente é que conhecimento na Bíblia jamais se refere exclusivamente a algo intelectual. Conhecimento na Bíblia quer dizer algo experimental. Porque nós podemos muitas vezes saber o que é certo, mas isso não significa que nós iremos fazer o que é certo. Agora, quando aquilo que nós conhecemos se torna verdade dentro do nosso coração, é algo que nos transforma e nos faz viver aquilo de forma plena, de forma verdadeira. E é a esse conhecimento que Pedro está nos chamando. E o conhecimento pleno de Jesus Cristo nada mais é do que saber quem nós éramos, de onde Deus nos tirou, quem Deus é, o que Ele fez por nós e para onde Ele está nos levando. O pleno conhecimento se refere ao beabá da fé, que é o Evangelho, que é o plano de salvação que Deus teve para a minha vida e para a sua vida. Através desse pleno conhecimento, nós teremos acesso à vida e à piedade. Quão grandes presentes o Senhor nos dá. À nossa disposição está, para que nós desenvolvamos a nossa vida, para que nós vivamos em plenitude. E diante disso, é inevitável nos perguntarmos, por que que nós perdemos tempo com coisas tão pequenas às vezes em nossa vida? Sofremos por coisas tão passageiras. C.S. Lewis dizia que tudo que não é eterno é eternamente inútil. E às vezes o nosso tempo, as nossas forças são gastas
muito mais em coisas passageiras, em coisas temporais, do que naquilo que é eterno. Nós já recebemos tudo que nós precisávamos para viver uma vida plena, uma vida de alegria, uma vida da paz que excede todo entendimento, independente da circunstância. Sabemos que temos dias bons e temos dias maus, mas independente da circunstância em que estamos vivendo, nós temos a plenitude da graça de Deus em nossa vida, através do pleno conhecimento de Jesus Cristo. Mas o texto não para por aqui, porque ele diz também que Deus nos deu muito grandes e preciosas promessas. E num tempo como esse que nós estamos vivendo, que é um tempo beirando as eleições, o que mais nós vemos no nosso dia a dia são promessas. Quando nós olhamos para os candidatos, parece que o Brasil vai virar aquela revistinha da Testemunha de Jeová, que o leão vai abraçar a criança e vai todos os problemas vão ser solucionados, e é tudo muito simples. E nós sabemos que, infelizmente, mesmo as pessoas que têm boas intenções em suas promessas, muitas delas não podem ser cumpridas, porque estão fora do alcance das mãos dessas pessoas. Porém, as promessas de Deus não são assim. E ao longo das Escrituras nós vemos que tudo que o Senhor prometeu até aqui, Ele já cumpriu. E vendo o que o Senhor já fez por nós, nós sabemos que as promessas dEle não são vazias. E que Ele cumprirá cada uma das suas promessas para a nossa vida. E nesse texto específico, Ele nos promete duas coisas extraordinárias. A primeira é que nós seremos coparticipantes da natureza divina. E isso é uma coisa que já começou na nossa vida, mas vai se cumprir em plenitude na volta do Senhor. Hoje, pelo fato do Espírito Santo habitar no nosso coração, nós já somos coparticipantes da natureza divina. E um dia, quando Cristo voltar, nós teremos um corpo glorioso como o dele. Um corpo livre de doenças, um corpo livre de desejos pecaminosos, um corpo perfeito. E seremos, de forma plena, coparticipantes da natureza divina. E a segunda grande e preciosa promessa que Deus faz para nós nesse texto, é que nós seremos livres das corrupções, das paixões desse mundo. Da mesma forma que a coparticipação na natureza divina começou agora, mas se cumprirá na totalidade no final dos tempos, nós também seremos livres de fato do pecado no final dos tempos. Hoje, o que nós temos? Poder para lutar contra o pecado. Coisa que não tínhamos antes de Cristo ter entrado no nosso coração. A própria palavra de Deus vai dizer que nós éramos escravos do pecado. Nós não conseguíamos dizer não aos impulsos, aos desejos do nosso coração. Mas a partir do momento que Deus habita em nós, que nós somos o templo do Senhor, hoje nós temos forças para lutar contra o pecado. Porém, quando o Senhor voltar, nós não teremos mais a presença do pecado na nossa vida. Nós não precisaremos mais lutar contra ele, porque ele não existirá mais. Então essas são as grandes e muito preciosas promessas do Senhor. O Senhor nos deu ferramentas, presentes, para que nós tenhamos uma vida plena já aqui nessa terra. Não na totalidade, mas já com a certeza de que nós estamos no caminho de viver em perfeição com o Senhor. Mas a jornada da santificação, se ela tem essa questão, se ela tem essa marca que é a provisão de Deus, em segundo lugar, ela também é marcada pelo nosso esforço. Nós que somos presbiterianos, sabemos que somos salvos única e exclusivamente pela graça do Senhor. Nós não temos participação na nossa salvação. Deus nos escolheu, abriu o nosso coração, nos dotou de fé para que nós entendêssemos que Jesus Cristo é a saída para a nossa vida de pecado. Porém, isso pode trazer a nós um risco de pensar assim: agora está tranquilo, eu não preciso fazer mais nada. Deus me salvou, eu vou à igreja no domingo,
volto para casa e vivo minha vida normal, como eu vivia antes de ter conhecido ao Senhor. Eu sei que muitos tiveram o privilégio de já nascer em berço cristão e viver a sua vida em torno do Evangelho, mas alguns não. Alguns tiveram uma vida longe dos caminhos do Senhor, até que foram encontrados por Ele. E o que muda nesse momento? Nós temos as ferramentas na nossa mão e chegou a hora de nós desenvolvermos a nossa salvação. Então Pedro diz o seguinte, no versículo 5, por isso mesmo, ou seja, por tudo isso que foi dado a vocês, a nós, reunindo toda a vossa diligência, ou seja, todo o vosso zelo, todo o vosso esforço, todo o vosso empenho, associai a vossa fé, e aí ele começa a trazer uma lista de coisas que vão nos fazer estar mais próximos de Deus. E a palavra associar no grego é uma palavra importante, principalmente para o público em que Pedro estava falando, que era um público que era familiarizado com o fato de diretores de peças teatrais, além de dirigirem o elenco e de ajustarem todas as coisas para que acontecessem no teatro, eles associavam ao Estado uma quantia financeira que pagava os artistas que participavam daquela peça. Trazendo isso para nós, associar a nossa fé significa, agora vocês vão participar, vocês vão colocar com a fé que já foi dada a vocês, que a fé é o dom de Deus que já está em vocês, outras ferramentas que farão com que vocês cresçam na sua vida de fé. E a primeira das ferramentas é a virtude, que pode ser classificada como excelência moral. Deus implantou a fé no nosso coração, nos fez entender que nós estávamos perdidos e precisávamos de Jesus, e isso tudo foi um dom de Deus. E a partir de agora, as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos, devem ser pensamentos, atitudes, palavras que glorifiquem a Deus. É o que Paulo diz em Romanos 12:2, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então fomos convertidos pelo Senhor, nós temos uma mudança de pensamento, uma mudança de atitudes, uma mudança de palavras. Logo depois disso, Pedro fala novamente sobre conhecimento, batendo na tecla de que o conhecimento de Jesus Cristo fará com que nós sejamos gratos ao ponto de querermos viver uma vida que agrade a Ele. Não para obtermos nada como favor de Deus, mas por gratidão mesmo, por tudo aquilo que Ele já fez por nós. Pedro fala sobre domínio próprio, que é algo que é muito batido aqui no Novo Testamento, não somente nesse texto, mas em outros textos também. Tendo em vista que havia uma grande separação entre o povo daquela época sobre o corpo e a alma. Como se nós pudéssemos viver dando vazão para todos os nossos desejos carnais, porque o que vale mesmo é a nossa alma. Pedro diz, não, o nosso corpo e a nossa alma todas essas coisas são do Senhor. O domínio próprio deve ser a marca daqueles que entenderam o que Cristo fez por nós. Depois Pedro fala sobre a perseverança. E a perseverança é importante, inclusive, quando nós não conseguimos exercer o domínio próprio. Porque se você trava uma luta contra algum pecado específico na sua vida e você cai nesse pecado, isso gera um desânimo. Uma sensação de que você não consegue vencer aquilo. E para esse momento você precisa perseverar. Você precisa ir até o fim. Sabendo que, mesmo quando caímos, o nosso Deus é tão bondoso, tão gracioso, que o perdão dele não vale apenas para os pecados que você cometeu um dia, mas vale para todos os seus pecados até o fim da sua vida. O perdão de Deus é algo transbordante. Por isso nós devemos perseverar mesmo quando caímos. Pedro fala sobre piedade mais uma vez, porque nós só conseguiremos viver isso se nós tivermos uma vida de devoção a Deus, uma vida de leitura bíblica, uma vida onde nós nos alimentamos daquilo que é bom. É a mesma lógica do nosso corpo. Quando nós nos alimentamos de alimentos que não são bons, o nosso corpo vai acusar que nós estamos com uma alimentação inadequada.
Da mesma forma, a nossa alma, ela é alimentada por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós assistimos, pelas nossas companhias. Tudo isso alimenta a nossa alma. Então, ter piedade é viver se alimentando de Deus, se relacionando com Deus, conhecendo mais a Deus. Além da piedade, Pedro fala sobre a fraternidade, sobre o amor aos irmãos que estão conosco nessa caminhada cristã. E nós sabemos que a caminhada cristã é impressionante porque ela junta pessoas que jamais se relacionariam fora da família cristã. Se nós pensarmos nos apóstolos, por exemplo, tinha um zelote, que era como se fosse um revolucionário, um black bloc, junto com um coletor de impostos. Era o álcool e o fogo ao mesmo tempo, e o isqueiro ao mesmo tempo. Tinha tudo para dar errado. E só deu certo porque Jesus juntou essas pessoas. Nós não somos amigos como povo de Deus simplesmente por afinidades, por gostar do mesmo time de futebol, ter o mesmo gosto musical ou qualquer que seja a coisa. Nós somos irmãos em Cristo e isso deve nos unir de forma plena. E Pedro encerra essa lista com o amor, que pode até parecer uma redundância, mas não é, porque amor aqui se refere não somente aos nossos irmãos na fé, não somente àqueles que acreditam na mesma coisa que nós, mas se refere a todas as pessoas. Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos, porque senão nós somos iguais os religiosos fariseus, que são hipócritas. É muito fácil você amar alguém que só te traz coisas boas, que só tem atitudes boas com você. Mas não é isso que o Senhor Jesus pediu de nós. O Senhor pediu para que nós, assim como Ele, transbordemos esse amor que vem dEle. E essa lista só pode ser cumprida se nós tivermos esse amor do Senhor. E é muito importante nós entendermos que isso não são pré-requisitos para que a gente consiga nada. Essas são somente ferramentas para que você viva melhor, para que você seja mais feliz, mais pleno, para que você veja mais sentido nessa caminhada, mesmo com os sofrimentos da vida, mesmo com as coisas que nós passamos no dia a dia, mesmo com tantas tragédias que nós vemos por aí, nós podemos ser plenos porque Deus nos salvou e Deus nos faz nos desenvolvermos. E gente, quantas vezes nós procuramos desenvolver a nossa área intelectual, fazendo cursos, pós-graduações, mestrados, doutorados, e corremos atrás disso, e tudo isso é válido e muito bom e também glorifica a Deus. Mas isso não pode jamais tomar o nosso lugar de estarmos diante do Senhor, de colocarmos a nossa vida diante dEle e de fato nos perguntarmos: quanto tempo eu conheço ao Senhor e qual é a mudança na minha vida? Como eu reajo nos momentos de adversidade? Eu conheço mais a palavra de Deus hoje do que eu conhecia há um ano atrás? Essas são perguntas que nós devemos nos fazer. Lembrando que esse crescimento, claro, vai glorificar a Deus. Mas mais do que isso, esse conhecimento vai fazer com que você seja mais parecido com o Senhor. Seja completo, seja pleno, seja feliz. Muitas vezes o nosso coração procura coisas, na verdade nós procuramos coisas para preencher o nosso coração, quando tudo que nós precisamos está aqui, na palavra do Senhor. Portanto, que nós busquemos de fato nos santificar, não para que os outros vejam, mas para que a gente viva essa vida plena. E por último, meus irmãos, a jornada da santificação é marcada pelos resultados, presentes e futuros. Deus nos providencia ferramentas. Se nós usarmos essas ferramentas, nós teremos resultados disso. Qual é então o resultado? Quais são os resultados? O texto nos diz que se nós tivermos essas ferramentas e aumentarmos essas virtudes em nossa vida, nós não seremos inativos e nem infrutuosos. E inativo é alguém que está estacionado, alguém que parou no tempo.
se referindo à vida cristã, é alguém que está ali, no seu cantinho, que não se relaciona com outras pessoas, que não fala dessa maravilha do Evangelho para outras pessoas, que não tem a vontade de falar para as outras pessoas desse pleno conhecimento. Isso é alguém inativo. Infrutuoso é alguém que passa a sua vida sem trazer outras pessoas para o convívio do Senhor. É como a parábola do semeador, quando diz que infrutuoso é alguém estéril, e diz assim que é alguém que as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Ou seja, considera mais todas as outras coisas da vida do que a palavra de Deus, do que reservar tempo para o Senhor. Já ao contrário disso, pessoas frutíferas na fé são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Nós não temos a obrigação de converter pessoas, porque quem faz isso é o Espírito Santo. Mas nós temos o chamado do Senhor, para que através da nossa vida, das nossas atitudes, das nossas palavras, pessoas olhem para nós e digam assim: essa pessoa é diferente, tem alguma coisa nela que é diferente. Isso é a gente não ser infrutuoso. Pedro fala também de não sermos cegos. E a palavra aqui para cego é miopia, que não quer dizer uma cegueira total, mas é alguém que não enxerga de longe, só enxerga aquilo que está perto. E Pedro está se referindo a pessoas que só olham as coisas da vida com um olhar puramente materialista. Não conseguem se lembrar de que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não conseguem se lembrar de que nós estamos aqui, mas existe uma batalha espiritual muito maior em volta de nós e que por isso nós precisamos orar. Porque a vida não se limita àquilo que nós vivemos apenas nesse mundo. Então alguém que não é cego é alguém que tem uma visão espiritual das coisas, que sabe que Deus tem um propósito em tudo, inclusive nas dificuldades. E por último, Pedro fala sobre amnésia, alguém que se esqueceu da purificação dos seus pecados antigos. Quando nós fazemos alguma boa ação para alguém, e a pessoa nos trata mal depois, a gente acha que essa pessoa é muito ingrata. Imagine Deus. Deus nos deu tudo que nós mais precisávamos e que ninguém poderia nos dar, só Ele. E muitas vezes, se nós temos uma unha encravada que não foi curada, a gente acha que Deus se esqueceu da gente. Que se Ele não fizer exatamente aquilo que a gente quer, é porque Ele não nos ama mais. Deus já fez tudo o que nós precisávamos e nós não podemos nos esquecer disso. Tanto é que há um trocadilho nesse texto, porque a palavra verdade em grego significa aquilo que não pode ser esquecido. Nós não podemos nos esquecer aquilo que Cristo já fez por nós. Deus nos deu maravilhosas promessas. Deus já fez grandes coisas em nossa vida. E é diante disso que nós devemos ter esperança para aquilo que estamos passando hoje, para aquilo que virá no futuro. Sabendo que independente do que aconteça, o Senhor está ali conosco, para andar conosco o tempo todo. E se a gente viver dessa forma, nós teremos confirmado em nosso coração o nosso chamado de Deus. Não só para nós, mas também para as pessoas que nos cercam. Vão saber que nós somos pessoas que fomos chamadas pelo Senhor para cumprir uma missão. Nós somos chamados na Bíblia de embaixadores de Cristo. Aqueles que representam Cristo aqui nessa terra. É isso que o embaixador faz. E é assim que nós devemos ser conhecidos. Então nessa manhã, meus irmãos, que nós olhemos para o nosso coração, olhemos para aquilo que nos preocupa, olhemos para aquilo que pode tirar a nossa paz, e nos perguntemos de fato, nós nos lembramos de onde Deus nos tirou? Nós nos lembramos dos pecados que o Senhor já nos perdoou? Nós temos desenvolvido a perseverança, o domínio próprio, o conhecimento, a perseverança. Nós somos pessoas que amamos aqueles que estão à nossa volta. Nós reconhecemos que Deus providenciou
todas essas coisas maravilhosas para nós. E que a certeza de que o Senhor nos deu esses presentes nos faça sairmos daqui cheios de gratidão, contentamento com a nossa vida, alegria no Senhor. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Santo Deus, nós somos gratos a Ti pelas Suas promessas maravilhosas para a nossa vida. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque cada um de nós foi tirado de um lugar que só o Senhor poderia nos tirar. Nós somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor é o consolo que nós necessitamos para o nosso coração. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque não existe amor maior do que o Seu, que deu o próprio Filho para morrer em nosso lugar. Nós pedimos a Ti, Pai, que essas certezas nos inundem de gratidão, de alegria e de louvor ao Senhor. Faça isso em nossa vida, Pai, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém.